As leituras de hoje, para mim, são uma continuação das leituras da semana passada. A mensagem da semana passada, acho que para vocês, para mim, ficou muito marcada. Mas de trás de um evangelho como esse, um evangelho forte, onde Jesus nos conta esta parábola, mas em toda a parábola está a sabedoria de Cristo e as verdades que Ele desejava passar para as pessoas que conviviam com Ele. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, como nós sabemos, e ela não para na história, ela é válida no hoje da nossa vida. E essas mesmas palavras de Cristo desta parábola, hoje eu acho que ressoam em nosso coração. Jesus contando dessa história de um homem rico, que se vestia, como diz a palavra de Deus, com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Por outro lado, Lázaro, um homem pobre, que sofria muitas situações. Ambos morrem e Jesus conta essa história, revelando para nós que depois da nossa vida, depois desse nosso momento aqui na terra, que é um momento muito breve diante da eternidade, depois desse nosso viver cada dia, com a beleza que implica também a nossa vida, cheia de beleza, é maravilhoso poder viver, mas é muito mais maravilhoso poder se encontrar com Deus, lá onde já não vai existir mais tempo, não vai existir mais situação de limitação que nos possa fazer nós tristes, se nós aqui na terra buscamos viver santamente. Jesus fala da realidade do céu e do inferno, e fala da realidade de que nós estamos chamados nesta vida a preparar, durante cada segundo que a gente vive, meus irmãos, o nosso encontro definitivo com Ele lá no céu. E a palavra de Deus nos dá aqui hoje um modo de como nos preparar. Qual seria uma das virtudes que Cristo mais vai tomar em conta no momento do nosso juízo final? Vai ser a nossa capacidade de desapego das coisas materiais. E junto com o desapego, de respeito ao pobre e também de serviço a eles. Pobres, entendido também, não somente aqueles que não têm o dinheiro, mas aqueles que vivem numa pobreza existencial, muitas vezes imensa, que podem ter muitos bens, mas profundamente tristes na vida. E nós estamos chamados a termos esse desapego deste mundo. E Jesus, a gente vê no Evangelho, meu irmão, minha irmã, Jesus constantemente convidando a cada um de nós a termos esta capacidade de estarmos no mundo sem sermos do mundo, de vivermos aqui nessa terra usando dessas coisas maravilhosas que Deus nos dá, porém sabendo dar a elas o lugar que elas merecem. E o que a gente vê na pessoa que é capaz de viver assim? Imediatamente surge essa palavra chamada o quê? Caridade. No final da nossa vida vai passar a fé, no final da nossa vida vai passar a esperança, e vai sobrar somente o amor,
que vai ser a pedra de julgamento para nós, a maneira com a qual eu amei nessa terra, como eu estou amando hoje, a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Pensa nisso, porque Jesus vai pedir conta séria, no dia do teu juízo final. No entardecer da nossa vida, nós seremos examinados pelo amor. O nosso encontro vai ser com um Deus misericordioso, mas um Deus que pede amor, e por isso Ele é justo. E vejam que belo, na história da nossa igreja católica, na história do cristianismo, imediatamente os discípulos escutaram esse convite de Cristo, do desapego, do serviço, e a igreja começa a ser para a humanidade fonte de quê? De acolhida daqueles que mais necessitam. Me chama a atenção a história lá no século IV, quando a fome assolava o exército de Constantino. E Pacômio era um soldado pagão, e ele observava com assombro, gente, como alguns dos seus companheiros, soldados romanos, ajudavam as pessoas que mais necessitavam, sem nenhuma discriminação. Aqueles soldados companheiros dele, de Pacômio, ajudavam aqueles que eram pagãos e aqueles que não eram pagãos. E Pacômio ficou muito tocado com aquilo, a tal ponto de que ele quis saber que tipo de pessoas eram aquelas. Ele foi investigar quem eram. Eram soldados convertidos ao cristianismo, lá no século IV. E no início do cristianismo, os fiéis, movidos por esse desapego, pela caridade cristã, começam a colocar as suas oferendas no altar. Antes, no ofertório, traziam as oferendas e colocavam no altar do Senhor, e em certos dias especiais doavam parcela dos frutos da terra para aqueles que estavam precisando. E logo depois eles iam contribuindo para que a igreja pudesse ir tomando cada vez mais força no atendimento das pessoas que precisavam. O cristianismo, gente, a gente sempre foi crescendo, escutando de Cristo isso: usem das coisas do mundo, mas entendam que não são suas, são emprestadas, e vocês têm que partilhar do que vocês têm. Desapeguem-se dos bens que vocês têm, partilhem, especialmente o tempo de vocês. Se vocês têm pouco ou muito, não se apeguem nem ao pouco nem ao muito, e partilhem disso que vocês têm. Os primeiros cristãos jejuavam com frequência e doavam, gente, aos pobres o dinheiro que eles teriam gasto em comida. Quem de vocês faz isso hoje? Em vez de ir num bom restaurante, onde você vai gastar seu bom dinheiro, guarda esse dinheiro e doa para uma instituição pobre. Os primeiros cristãos faziam isso com frequência. Justino Mártir, que foi santo, ele relata, gente, que muitas pessoas que tinham amado as riquezas, as coisas materiais, antes de se converterem, depois que se encontram com Jesus, começam a quê? A buscar os mais necessitados. Quem se diz de Jesus, quem se diz católico de verdade, tem que ajudar os mais necessitados. Não pode ficar o nosso tempo sem dedicação àqueles que mais precisam, porque no entardecer da nossa vida seremos julgados pelo amor. Tenha pouco ou muito, doe-se e doe. E olha só,
Se diz por aí que já no tempo do Império Grego, do Império Romano, surgiram alguns hospitais. Mas vasculhe na história e você vai se dar conta que as primeiras instituições formais, chamadas hospitais, quem que fundou? Os cristãos. Para quê? Para ajudar os mais necessitados. Aqui tem uma filha espiritual minha, Andréia, que chegou para mim, ela é médica, e disse assim: Padre Alexandre, eu não posso ficar parada, eu sou radiologista, tenho muito o que fazer, mas Deus está me pedindo servir os pobres, servir os que mais necessitam, os que não podem. E ela está tentando conseguir um aparelho para poder, numa paróquia, fazer exames grátis para as pessoas que não podem. É o cristianismo, é o toque de Jesus na alma da Andréia, que não deixa essa mulher, apesar do pouco tempo que ela tem, ficar parada. Vocês vão observando quantas pessoas maravilhosas nos dão esse testemunho em tantos campos. No século IV, a igreja começa a patrocinar sem precedentes a fundação dos maiores hospitais, gente. Olha na vida, por exemplo, de São Padre Pio. Padre Pio, grande santo, deixou lá numa cidadezinha pietrelcina um hospital gigantesco de referência para ajudar os mais necessitados. Olha, eu não sei não, viu? Mas nós podemos dizer assim: a caridade católica, eu acho que não tem paralelo, gente, com nenhuma outra instituição nessa terra. Temos que ser humildes, mas justos também, porque a nossa igreja católica, graças a ter escutado esse convite de Cristo, entre aspas, inventou a caridade, ou fortaleceu a caridade em todo o Ocidente. E essa caridade de Cristo pode parar? Não. Cristo nos convida hoje a que nós também sejamos assim, que o nosso coração hoje seja movido a escutar o que Cristo um dia nos disse: eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E eu termino essa homilia com um trecho de um escritor pagão chamado Luciano, do século II. Mas antes eu não podia falar de uma tal Fabíola, uma mulher chamada Fabíola, que era romana, lá no início do cristianismo. Graças a essa mulher convertida ao cristianismo, não sei se vocês sabiam, foi fundado o primeiro hospital público na história do Império Romano, de uma mulher convertida ao cristianismo. E esse escritor pagão Luciano, no século II, observava assim, com muito espanto: é inacreditável a determinação com a qual as pessoas da fé católica se ajudam umas às outras nas suas necessidades. Não se poupam em nada. O seu primeiro legislador, Cristo, meteu-lhes na cabeça que eram todos irmãos. Não deixemos nunca perder essa graça. Você é irmão da pessoa que está do seu lado. Você é irmã da pessoa que está do seu lado. Que nessa missa o coração de Cristo possa se alegrar por encontrar agora católicos desejosos de seguir, deixando a marca do amor própria da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,